A ICE de Boston prende brasileiro foragido, condenado por homicídio e porte ilegal de arma. Trump planeja enviar brasileiros criminosos para a mega prisão de El Salvador. Ministro Fernando Haddad está nos Estados Unidos para buscar investimentos para o Brasil. No Dia da Língua Portuguesa, a gente mostra um programa de incentivo à leitura que rola em Massachusetts. E espetáculo From Rio to Miami, que promete um encontro de ritmos brasileiros, acontece nesta semana. Boa noite. Boa noite. Hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa e, para celebrar essa data, o Consulado-Geral do Brasil em Boston, em parceria com educadores da Rede de Ensino Estadual, lançou o programa Emoções em Palavras, que visa incentivar a leitura em português. A ideia é preservar a identidade cultural e a conexão entre as gerações falantes do português através da manutenção do idioma como herança. A Giovanna Locatelli tem mais informações. Foi assim, com música e arte, que aconteceu o lançamento do programa Emoções em Palavras, uma iniciativa do Consulado-Geral do Brasil em Boston, em conjunto com escolas e educadores de Massachusetts e da Fundação SM. Nessa primeira fase de implementação do programa, 3 grupos de ensino sob a coordenação do consulado fizeram os testes do método pedagógico. Os educadores foram treinados para aplicar as atividades unindo pais e filhos em torno da leitura de livros em português. Além de incentivar a manutenção da língua portuguesa, o programa tem o objetivo de trabalhar os aspectos socioemocionais da criança. Ainda durante o evento, foi realizada a formatura dos primeiros alunos que participaram do programa. A Fundação SM, com sede na Espanha, é um dos parceiros do programa e doou 200 livros para as unidades de ensino. Na ocasião, foi feita a entrega simbólica das edições. Especialistas destacam a importância da tradução de livros para o português. Isso identifica uma necessidade enorme de as crianças manterem o contacto com a sua língua materna quando estão fora do seu país e também de poderem conectar-se com os seus pais. Segundo os educadores, os resultados foram imediatos. Com o material fixo, que é o livro, o material físico para a gente elaborar, as professoras conseguiram, no intervalo de 7 meses, fazendo a leitura, o planejamento, e realmente viu que melhorou a parte de escrita, de aprendizado, porque as crianças hoje elas estão mais conectadas na internet do que no livro. E para pais e filhos, dedicar um tempo juntos com os livros é muito mais do que apenas a leitura. Eu estava perdendo muito o português e agora a gente percebe que ele recuperou, já está lendo em português, então ele já as estruturas de placa, de televisão e mesmo de livro ele já consegue construir. A gente notou que ele fica mais confiante agora para falar português com os familiares, em casa. Ele consegue se comunicar pelo WhatsApp melhor, de mandar mensagem. A língua portuguesa é falada hoje por cerca de 265 milhões de pessoas ao redor do mundo. Esse idioma é oficial em 10 países que ficam em diferentes continentes, como América do Sul, Europa, África e na Ásia. Ele também é falado em várias comunidades espalhadas pelo planeta. Aqui nos Estados Unidos, são quase 900 mil pessoas que falam o português. Isso representa 1,2% da população estrangeira. Os estados norte-americanos com maior concentração de falantes da nossa língua são Massachusetts, New York, Rhode Island, Connecticut e Flórida. O dia 5 de maio foi oficializado pela Unesco em 2019 como a data oficial da língua portuguesa, em homenagem ao idioma mais falado no hemisfério sul do globo. A preservação da data e do idioma é importante por vários motivos e quem explica isso pra gente é a professora de português como língua de herança, Patrícia Negromonte. É uma data onde a gente também usa para refletir o quão importante é mantermos as nossas origens, a nossa tradição, a nossa cultura, o quão importante é manter as novas gerações em contato com a língua e o quão importante são os laços familiares. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de pessoas vivendo fora do Brasil e manter o contato com as famílias, com os amigos, os parentes, é importantíssimo.
manter o contato com a cultura, com as nossas tradições, literatura, música, é fazer com que a nossa língua se mantenha sempre viva. Então, hoje é um dia em que podemos utilizar para recordar, para deixar viva a nossa língua portuguesa. Mudando de assunto, os Estados Unidos enviaram para o Brasil um representante oficial do Departamento de Estado que responde pela coordenação de sanções internacionais. Essa visita aconteceu no mesmo momento em que o Brasil enviou aqui para os Estados Unidos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para falar de investimentos e tarifas comerciais. O ministro Fernando Haddad desembarcou em Los Angeles e já se reuniu com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, durante um fórum econômico com Big Techs. Na pauta, os dois líderes falaram de diversos assuntos. Foi uma conversa excelente, de alto nível. Conversamos sobre todos os assuntos mais importantes, mais relevantes, desde a questão das vantagens comparativas que o Brasil tem de atração de investimentos na área de energia verde, de minerais críticos e assim por diante. Passando pelas relações bilaterais, tratamos também da questão das tarifas, né? Uma vez que a região, falando especificamente da América do Sul, ela é deficitária em relação aos Estados Unidos, e então não faz muito sentido manter uma tarifação sobre, não apenas o Brasil, mas o nome da região como um todo, né? Houve uma demonstração que tem de abertura ao diálogo. O mais importante nesse momento é dizer que nós estamos numa mesa negociando os termos de um entendimento. Mas eu acredito que a postura do secretário foi bastante frutífera e demonstrou uma abertura para o diálogo bastante importante. No Brasil, desembarcou hoje o chefe interino da Coordenação de Sanções Internacionais, David Gamble. Ele vai participar de reuniões bilaterais para discutir organizações criminosas, censura, combate ao terrorismo e tráfico de drogas. Ele também deve se reunir com a oposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governo brasileiro liberou, através de uma medida provisória, 14 milhões de reais para as missões de apoio aos brasileiros deportados dos Estados Unidos. Esse valor, segundo o anúncio do portal da Câmara dos Deputados, será destinado ao Comando da Aeronáutica. A medida de abertura desse crédito extraordinário ao Ministério da Defesa já foi publicado no Diário Oficial da União. E a verba vai servir para todos os serviços de apoio e acolhida, já que muitos novos voos estão programados para este ano. Desde janeiro deste ano, o Brasil tem recebido voos com brasileiros deportados pela Casa Branca, como parte dos planos de deportação em massa do presidente Donald Trump. Até agora, cerca de 700 brasileiros que viviam por aqui sem a documentação para residência em solo norte-americano já foram repatriados. A seguir, a ICE de Boston prende brasileiro foragido condenado por homicídio e porte ilegal de arma. E a gente fala dos planos de Trump de enviar brasileiros criminosos para a mega prisão de El Salvador. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa aí. E dá aquele like, por favor. A Polícia de Imigração de Boston, Massachusetts, prendeu um brasileiro que estava na lista de procurados lá do nosso país. Pois é, ele foi condenado por homicídio e porte ilegal de arma de fogo, mas nunca cumpriu a pena porque fugiu e se escondeu aqui nos Estados Unidos. Jomar Henrique Souza Santos, de 33 anos, foi encontrado e preso na cidade de Marlborough. A operação de caça a esse brasileiro foi deflagrada pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, em parceria com a agência antidrogas do país, o DEA. Em nota, a chefe do ICE disse que Jomar assassinou uma pessoa no seu país natal e tentou subverter a justiça se escondendo em Massachusetts, mas que agora ele vai pagar sua dívida com a sociedade. O brasileiro será deportado para o nosso país e entregue à Polícia Federal, que o levará direto para a prisão, onde cumprirá a pena pelo crime que cometeu. As autoridades não revelaram os detalhes do caso. Disseram apenas que a patrulha de fronteira prendeu Jomar em julho de 2022, após ele entrar ilegalmente no território norte-americano, perto de El Paso, no Texas. Ele foi liberado mediante fiança, mas desrespeitou as ordens de se apresentar regularmente diante de um juiz. Foi só 1 ano depois que as autoridades brasileiras emitiram um mandado de prisão criminal contra Jomar, e desde então os policiais do ICE tentavam localizá-lo.
Alguns brasileiros presos nos Estados Unidos estão correndo risco de serem deportados para outro país, El Salvador. O motivo é que o governo norte-americano diz que esses prisioneiros possuem ligações com facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho. O governo Trump quer enviar os traficantes brasileiros ligados a facções criminosas para a mega prisão de El Salvador, para o Centro de Confinamento de Terrorismo. Nada ainda foi confirmado, mas as autoridades americanas estão estudando todas as possibilidades legais. Se isso acontecer, essa ação vai marcar uma mudança significativa na forma como os Estados Unidos lidam com o narcotráfico internacional. Qualquer pessoa ligada a facções criminosas que for presa no território norte-americano será enviada direto para El Salvador, para essa ala de terrorismo. Essa superprisão foi inaugurada em julho de 2022 com o objetivo de isolar criminosos mais perigosos do país latino. Mas desde a parceria com o presidente Trump, o local passou a receber indocumentados acusados de ligação com gangues como o Trem de Aragua, MS-13 e outros grupos. Em ações realizadas nesta última semana, a Polícia Federal Brasileira prendeu 13 pessoas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. 11 delas são acusadas de tráfico internacional de drogas, com destino para diversos países. Segundo as autoridades, foram apreendidos mais de 10 quilos de cocaína, 32 quilos de skunk e 45 quilos de haxixe. A polícia também anunciou que prendeu 2 outras pessoas, ambas brasileiras, que estavam tentando migrar aqui para os Estados Unidos para fugir de mandados de prisão em aberto lá no nosso país. E o presidente Donald Trump anunciou a reabertura da histórica prisão de Alcatraz, na Califórnia, para abrigar os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. E em uma rede social, ele ainda afirmou que essa prisão será transformada em um grande centro de detenção de alta segurança. Donald Trump deu ordem ao Departamento Federal de Prisões neste final de semana. O republicano disse que pediu que Alcatraz seja ampliada e reconstruída para, em breve, abrigar os criminosos mais perigosos e cruéis dos Estados Unidos. Em entrevista, Trump disse que Alcatraz é histórica e que, apesar de ser um lugar triste, é um símbolo da lei e da ordem. Alcatraz é uma das prisões mais famosas dos Estados Unidos. Construída na Baía de São Francisco, ela funcionou por 29 anos e ficou conhecida por ser uma das prisões mais severas da história. E de fuga, impossível, mas considerada cara demais para se manter. Alcatraz foi desativada em 1963 e desde então a ilha atrai mais de 1 milhão de visitantes por ano e gera 60 milhões de dólares em receita. Historicamente, esta é uma prisão que se vincula a questões de falta, ausência de segmento de processos legais, ou seja, de uma preocupação a respeito dos direitos humanos, do segmento do processo legal, de passos jurídicos. Então, a reabertura desta prisão implica necessariamente em refletir e também repensar qual é o compromisso deste governo com certas visões jurídicas que historicamente estão vinculadas ao governo americano. Quais são as práticas que serão implementadas ali, ainda não se sabe, mas historicamente esta prisão está vinculada sim a uma ausência de sequência de passos jurídicos para que algumas pessoas recebam tratamentos em um sistema jurídico que pode ser bastante delicado. Agora, a proposta de reativar a penitenciária de segurança máxima já começou, mas não há previsão de quando seria essa reabertura. O anúncio acontece em meio a confrontos entre o presidente Trump e o judiciário norte-americano por causa das deportações de imigrantes para prisões de El Salvador e Guantánamo. O republicano aproveitou para criticar a atuação de juízes que estariam, em suas palavras, atrapalhando os planos de deportação em massa de imigrantes ilegais. So many of these radicalized judges, they want to have trials for every single, think of it. Every single person that's in our country illegally, that came in illegally, that would mean millions of trials, and it's just so ridiculous what's happening. Trump ainda foi questionado sobre a sua disposição em seguir a Constituição norte-americana, especialmente diante da proibição de um terceiro mandato presidencial. Na resposta, ele foi evasivo e disse apenas que há métodos para fazer isso acontecer.
A declaração reacendeu críticas e agora juristas e políticos democratas temem que Trump tente novamente contestar as regras do sistema democrático norte-americano. No próximo bloco, cobrança de empréstimos estudantis é retomada pela Casa Branca. E mais, a agência brasileira abre escritório em Nova York em busca de investimentos. Já voltamos e com um tema muito importante, a higiene das mãos. Um novo estudo sugere que muita gente ignora esse hábito fundamental, seja por descuido ou pela correria do dia a dia. Um novo estudo da Fundação Nacional para Doenças Infecciosas indica que 1 em cada 5 pessoas não lava as mãos como deveria. E os motivos variam, desde o esquecimento, correria do dia a dia, até a relação com a estação do ano. O levantamento apontou que as pessoas praticam esse hábito mais no outono e inverno, já que são os períodos com maior incidência de doenças respiratórias. Mas os médicos reforçam que lavar as mãos é fundamental e essencial o ano todo, para evitar a contaminação por germes, vírus e bactérias perigosas, que podem ser contraídas em diversos locais, como um supermercado, por exemplo. Eles lembram que 80% das doenças infecciosas são transmitidas por mãos sujas e que demora apenas 20 segundos para lavar com água e sabão. Essa prática evita 1/3 dos casos de diarreia e 1/5 das infecções respiratórias, como gripe, Covid-19 e norovírus. A FDA anunciou que está recolhendo tomates frescos em 3 estados devido a uma contaminação grave por salmonela. Os tomates afetados foram embalados e vendidos para atacadistas de distribuidores na Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul entre 23 e 28 de abril. A FDA alerta que os alimentos contaminados são da produtora H&C Farms. Lembrando que a salmonela é uma bactéria que provoca graves infecções no trato gastrointestinal. Entre os sintomas dela estão vômitos, febre, dor abdominal e também diarreia. Mudando de assunto, nesta segunda-feira, a Casa Branca retomou a cobrança dos empréstimos estudantis federais. Com isso, se encerra a pausa que havia sido estabelecida pelo governo dos Estados Unidos durante a pandemia. Foram 5 anos de suspensão, uma das formas encontradas pelo Departamento de Educação de levar um alívio financeiro às pessoas que deviam à União durante o difícil período da pandemia. Uma nova análise da TransUnion constata que cerca de 4 milhões de mutuários com pagamentos pendentes são considerados em inadimplência grave, ou seja, que têm atrasos de pagamento de mais de 90 dias. Isso representa cerca de 1/5 das pessoas que têm empréstimos estudantis federais, um grande salto em relação ao índice de 11,5% há 5 anos atrás. Hoje, o Departamento de Educação anunciou que os devedores devem se inscrever em um plano do governo de pagamento baseado na renda que se recebe e, assim, realizar pagamentos mensais. Caso contrário, a agência federal poderá obrigar empregadores não federais a reter uma porcentagem da renda do funcionário para pagar a dívida à União. O Brasil expande sua presença nos Estados Unidos. Depois da Flórida, a Apex Brasil, uma agência que impulsiona a internacionalização de empresas do nosso país, resolveu abrir uma nova sede. Agora o foco será Nova York e o motivo dessa expansão é a alta procura dos brasileiros para abrir empresas e negócios no território norte-americano. A repórter Carla Marinho tem os detalhes. Cada vez mais, empresas brasileiras estão abrindo as portas fisicamente nos Estados Unidos. Esse movimento estourou a partir do início dos anos 2000, quando surgiu a Apex Brasil, que impulsionou essa expansão. Só em 2023, a agência governamental bateu um recorde. Atendeu mais de 17 mil empresas do nosso país, ajudando na internacionalização e exportação de produtos. Hoje, a Apex é uma importante base de apoio dos empreendedores brasileiros. Oferece suporte, estudo de mercado, conexões internacionais, feiras, comércios e encontros estratégicos. O Brasil é o país mais promissor, mais cobiçado pela banca internacional, no sentido de que é no Brasil que os investimentos têm muita capacidade de dar um retorno espetacular para o investidor. Porque nós temos água, nós temos transição energética abundante, nós temos
terra, nós temos sol, nós temos chuva, nós temos um clima propício para fazermos grandes investimentos naquilo que é mais sagrado para o ser humano. O Brasil é o celeiro e é o provedor de sustentabilidade e segurança alimentar para o mundo. Mas o Brasil quer mais e agora está mirando em Nova York, um dos principais centros financeiros do mundo. E para acompanhar esse movimento dos empresários e empreendedores e fortalecer a presença por lá, a Apex está abrindo um escritório na Big Apple. Por determinação do presidente da Apex Brasil, o senador Jorge Viana, que identificou aqui em Nova York uma praça fundamental para o Brasil, nesse momento que a gente precisa muito reaquecer nossos canais, os grandes provedores de capital e de financiamento para grandes projetos do Brasil. A seguir, Donald Trump anuncia tarifa de 100% para filmes produzidos fora dos Estados Unidos. E tem os detalhes do espetáculo From Rio to Miami, que promete um encontro de ritmos brasileiros nesta semana. Neste final de semana, o presidente Donald Trump decidiu estender a sua guerra comercial ao cinema. Ele determinou a aplicação de tarifas de 100% sobre filmes estrangeiros. Em uma rede social, ele disse que o imposto vai ser aplicado para qualquer produção estrangeira que queira entrar em solo norte-americano para exibição. Mas ainda não está claro como essa tarifa seria aplicada e nem quando essa medida entraria em vigor. Trump disse que a indústria cinematográfica dos Estados Unidos está morrendo muito rapidamente e que a medida servirá para protegê-la. Mas o assunto gera discussões porque filmes não são considerados mercadorias, são propriedades intelectuais. Portanto, representam um tipo de serviço que não está sujeito a tarifas no mundo. E se você vai viajar de avião, é bom se preparar para atrasos e cancelamentos de voo, principalmente no aeroporto de Newark, em New Jersey, um dos mais movimentados do país. A escassez de controladores de voo é um dos motivos. E às vésperas da entrada em vigor da Real ID, a nova identidade obrigatória para voos domésticos, as companhias já alertaram que os atrasos devem piorar. Alguns voos sofreram atrasos de até 4 horas no final de semana em Newark, New Jersey. A FAA, a Administração Federal de Aviação, disse que múltiplos fatores provocaram esses delays, incluindo a escassez nacional de controladores de voos, paralisação dos trabalhadores de tráfego aéreo, obras na pista e falhas tecnológicas. Só ontem, a United Airlines atrasou 232 voos e cancelou outros 35. Milhares de pessoas tiveram que remarcar suas viagens. A Associação de Comissários de Bordo pediu às companhias aéreas que operam em Newark para reduzir o número de voos ou desviar as aeronaves para outros aeroportos. Daqui 2 dias, em 7 de maio, quando entra em vigor a Real ID, a Driver License atualizada para voos domésticos, a expectativa é que essa situação piore, com mais filas e atrasos nos aeroportos, principalmente em Newark. O governo Trump planeja reformar e atualizar esses sistemas de controladores de voos, além de investir em treinamento de pessoal para abastecer os aeroportos que enfrentam falta de funcionários. O projeto vai ser apresentado na próxima semana. Enquanto isso não acontece, a ordem é paciência. Este passageiro disse que ele tem muitas viagens programadas e que espera que tudo seja resolvido o mais rápido possível. Vamos dar uma olhadinha no nosso tempo, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, por lá tem chuva ao longo do dia, mínima de 56. Nova York tem pancadas de chuva trovoadas também com mínima de 58. Charlotte e Atlanta a gente tem sol brilhando, não tem nuvens nessa área. Já na Flórida tem tempestade em Jacksonville, tempestade também em Miami, em Tampa, sol entre nuvens com máxima de 93. New Orleans, esse mau tempo segue com mínima de 74, a mesma coisa em Houston com mínima de 72, Evelyn. Chuva com trovoada prevista também para San Antônio, lá em El Paso já fica mais estável o tempo, tem nuvem, mas o sol começa a dar as caras. Em Albuquerque tem um misto de sol entre nuvens com pancada de chuva ao longo do dia. Em Phoenix, apenas chuva na previsão, máxima não passa de 74, situação bastante semelhante lá em Las Vegas. E na Califórnia, a previsão é de sol entre nuvens ao longo de toda a costa, lá de Los Angeles até São Francisco.
A música brasileira vai brilhar no sul da Flórida na próxima semana, dia 9 de maio, porque vai receber o evento From Rio to Miami. O espetáculo promete um encontro de ritmos com samba, choro, bossa nova e muito mais, celebrando grandes nomes da música popular brasileira. O show será no palco do Sanctuary of the Arts, em Coral Gables, sul de Miami. O concerto From Rio to Miami fará uma homenagem aos ritmos e sons do Brasil. Sob a direção do pianista e compositor brasileiro Tiago Tito Camargo, a apresentação promete levar o público a uma viagem musical, do samba ao choro, passando pela bossa nova, baião e maracatu. O espetáculo promete ser uma homenagem de alto padrão a grandes nomes da música brasileira, como Pixinguinha, Tom Jobim, Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti. No palco, Tito Camargo será acompanhado por músicos de peso e pelo renomado pianista norte-americano Phil DeGreg. O evento acontece em um espaço cultural que mescla história e arte. Quem quiser saber mais informações, basta acessar o site drainofftopiano.org. Eu estou aqui para convidá-los para um concerto muito especial que eu vou realizar dia 9 de maio no Sanctuary of Arts em Coral Gables. O concerto se chama From Rio to Miami e serão 2 pianistas, eu e o fantástico grande mestre Phil DeGreg no piano, interpretando músicas do repertório brasileiro, exclusivamente do repertório brasileiro. Então teremos Tom Jobim, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Pixinguinha, Maestro Spock, da Spock Frevo, e ritmos como samba, baião, maracatu, frevo, choro, ou seja, vamos fazer uma grande celebração da música brasileira a 2 pianos e também vamos contar com uma sessão rítmica poderosa, constituída por Wesley Kozlowski na bateria, Michael Ramos no baixo e Brian Potts na percussão. Então é isso, pessoal. Dia 9 de maio, Sanctuary of Arts. Estou muito feliz, estou muito contente em fazer esse concerto celebrando a nossa música brasileira com esses grandes músicos. E eu espero você lá. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência e te espera de novo na próxima edição. Até lá. Até.